o tempo em que os rios Tietê e Pinheiros eram tortuosos, aqui na cidade de São Paulo. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolebus, um canal especializado em mobilidade. A gente vai falar de uma época onde a escolha pelo transporte individual era gritante e isso trouxe consequências que a gente sente até os dias de hoje. A Marginal Tietê, conhecida como SP15 ou Rodovia Professor Simão Feigenboim, eu até tive que ler aqui no texto porque esse nome é bem complicado, é uma via expressa que corta a cidade de São Paulo. Portanto, ela é conhecida, ela tem características de uma rodovia. A Marginal Tietê é uma via expressa e não possui semáforos. Portanto, não possui cruzamentos e todas as vias que cortam a Marginal Pinheiros ou passam por cima por meio de pontes ou por debaixo por meio de túneis. E claro, pelo nome, a Marginal Tietê, ela margeia o rio Tietê em toda, ou pelo menos em quase toda a extensão em que o rio corta a cidade de São Paulo. Mas conforme esta imagem que você está vendo, o rio Tietê não nasceu reto, ou menos tortuoso, conforme os dias atuais. Para a construção da Marginal Tietê, foi preciso retificar o rio Tietê. E esta imagem mostra o trabalho sendo feito na retificação do rio para a construção das avenidas. Então, nessa imagem vocês podem observar parte do rio reto e outra parte tortuosa. Mas, originalmente, o rio era tortuoso, assim como ele é hoje, fora da região metropolitana de São Paulo. E para a construção das marginais Tietê e Pinheiros, os rios Pinheiros e Tietê foram retificados e as avenidas foram construídas sobre a várzea dos rios. Isso explica um pouco por que São Paulo tem tanto alagamento, porque grandes avenidas foram construídas sobre rios. As duas avenidas formam um eixo importante na capital paulista e elas fazem parte do mini anel viário, que é um conjunto de avenidas de forma mais ou menos circular, onde para dentro dessa área funciona o centro expandido e funciona o rodízio municipal de veículos. Então, a Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros formam esse arco junto com outras avenidas, como por exemplo a Salim Farah Maluf, a Juntas Provisórias, a Avenida dos Bandeirantes e mais alguns outros pequenos trechos que ajudam a formar essa espécie de arco. E as duas avenidas nasceram pelo meio do projeto Planos de Avenidas da cidade de São Paulo, que foi um projeto proposto por Francisco Prestes Maia e por João Florencio Sintra, proposto nas décadas de 20 e 30. E esse grande plano de avenidas ele acabou guiando o desenvolvimento de São Paulo nas décadas seguintes. Tinha como objetivo descentralizar o comércio e o centro da cidade. Ele tinha o objetivo da cidade crescer para as pontas, enquanto as avenidas radiais tinham o objetivo de deslocamento das pessoas entre as periferias e o centro. Além disso, estava nos planos desse plano de avenidas promover uma maior integração entre as avenidas propostas e o sistema ferroviário da época. Esse plano culminou na criação de avenidas que a gente conhece hoje, como por exemplo a Avenida Consolação, a Rua da Consolação, a Avenida Major Diogo, a Avenida Liberdade, a Avenida Central do Brasil, a Avenida Rio Branco, a Avenida Tiradentes, a Avenida Anhangabaú, que depois se tornou a Avenida 9 de Julho, a Avenida Itororó, que é a atual 23 de Maio, a Avenida dos Estados, a Avenida Rangel Pestana e a Avenida Colombo, que depois se tornou a Avenida São João. E esse projeto tinha dois alicerces, o crescimento horizontal, conforme eu mencionei, e também o crescimento vertical. E aí tem um ponto importante e que diz muito sobre nosso atual cenário
na mobilidade urbana, na capital paulista e também na região metropolitana de São Paulo. Ele privilegiava, em primeiro lugar, o transporte rodoviário individual. Prestes Maia, inclusive, publicamente defendeu este projeto a ser construído antes do metrô de São Paulo, sob a justificativa de que o plano de avenidas daria muito mais condições da cidade crescer. E ele defendia, inclusive, a postergação da construção do metrô. A data de inauguração da Marginal Pinheiros é de 1970, enquanto a Marginal Tietê, a sua inauguração é datada de 1957. Esse plano, inclusive, previa, em um segundo momento, a inauguração de uma grande estação ferroviária central que faria essa interligação. Só que desse grande plano, o que ficou pronto e que a gente conhece é a primeira fase nesta lista de avenidas que eu mencionei. Se por um lado esse plano acabou privilegiando o transporte individual, o transporte coletivo acabou sendo deixado de lado. E carros levando uma pessoa em média por viagem e ocupando maiores espaços que os ônibus, o resultado disso a gente já conhece. Trânsito caótico e o poder público tentando diminuir o déficit da oferta do transporte coletivo. Hoje em dia, qualquer aspirante a um cargo executivo aposta nos projetos de mobilidade, como por exemplo no metrô, trens, corredores de ônibus, porque sabe que a conta feita no passado, na escolha do transporte individual, essa conta é cobrada nos dias de hoje com a imobilidade que a gente tem aqui na cidade de São Paulo. É claro que de lá para cá algumas coisas melhoraram, a malha de metrô cresceu na cidade de São Paulo, o metrô acabou sendo integrado à malha de trens da CPTM, então a gente considera hoje uma grande malha sobre trilhos, foram construídos corredores de ônibus e faixas exclusivas. Mas ainda assim, metrô, trem e ônibus na cidade de São Paulo e na região metropolitana de São Paulo são transportes cheios, o que mostra que ainda o poder público precisa investir mais nesses meios de transportes. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo da história da cidade que mostra um pouco o plano de construção das avenidas e o que isso culminou no nosso cenário de hoje. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo, grande abraço.